Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. 10 dias de clamor, 360 dias de oração. O Espírito Santo e o tempo do fim. Hoje é o primeiro dia do projeto, que antes se chamava 10 dias de oração e 10 horas de jejum. É um nome estranho, né? 10 dias de oração só. A oração tem que ser o tempo todo, não apenas 10 dias, né? Então mudou-se o nome do projeto, porque o nome do projeto mudou exatamente para o objetivo do projeto, né? Que era aquele momento de clamor e o jejum e a oração o ano todo, né? Então mudou para 365 dias de oração e 10 dias de clamor. E o primeiro tema é a pessoa do Espírito Santo. Um tema muito importante, porque aquilo que necessitamos, né, hoje como igreja é exatamente do Espírito Santo. Mas antes nós vamos a introdução dessa revista, certo? Você vai acompanhar comigo aqui todos os dias. Estarei postando logo cedo e aí a gente vai estudar junto. Aqui eu já falei sobre a mudança do nome, né? E aqui ele diz, né, o pastor Stanley Arco: mais do que nunca precisamos orar, clamar e buscar de maneira intensa e contínua o Espírito Santo, pois a maior e mais urgente de todas as necessidades é de um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, serviço cristão. Página 35. E o tema central deste ano é o Espírito Santo e o tempo do fim. Essa revista se propõe a ser um guia para um período de reflexão e oração, certo? Então devemos refletir, orar, buscar comunhão, buscar o batismo do Espírito Santo. Se a pessoa não acredita no Espírito Santo como uma pessoa da divindade, ela corre um sério risco de perder a fé, porque um abismo leva a outro. Daqui a pouco vai estar negando que Jesus é Deus. E também porque como é que você vai receber discernimento espiritual, sabedoria, se você não crê no Espírito Santo como uma pessoa viva e real, mas apenas como uma energia? Então, a pessoa, quando abrir a palavra de Deus, ela não vai orar antes, né? Já vai ficando aí complicado. Então temos que ter realmente cuidado com isso. E o primeiro tema é exatamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Depois vem falar da personalidade do Espírito, vem falar dos dons, certo? Aqui diz: ele é apresentado como um agente divino que purifica o coração e reveste o crente com os atributos de Cristo. O objetivo do Espírito Santo é exatamente esse, certo? Depois que ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa entrega a vida a Cristo, conduz as pessoas a Cristo, então ele agora tem a função de continuar convencendo os pecadores, o qual agora redimidos, né, pelo sangue de Cristo. Mas o celular, deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto. Mas agora ele continua convencendo, né, os pecadores, mas agora ele atua purificando o caráter, certo? Nos dando a mente, o caráter e a personalidade de Cristo. Mas isso só ocorre se a gente confessar os pecados, né, e se dispor realmente a essa mudança, nos esvaziarmos de nós mesmos para recebermos o Espírito Santo. Ele não vai poder atuar se nós não o permitirmos, né? Não dermos lugar, como dizem os pentecostais. Queridos irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva fora de época que rega a terra. Oséias 6, verso 13. Outras traduções dizem: prossigamos em conhecer o Senhor, Jeová. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Esse era um dos versos que eu sempre vinha na minha mente depois da minha conversão.
porque nós devemos sempre estar buscando conhecer ao Senhor. A pessoa do Espírito Santo. O verso áureo é João 3, versos 5 e 6. Jesus respondeu, no diálogo com Nicodemos: em verdade lhe digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muitas pessoas, elas nascem apenas da água, mas elas não nascem do Espírito. Não existe mudança, não existe transformação. Elas recebem a natureza espiritual através do batismo das águas, mas não dão continuidade. Não buscam o Espírito Santo. Outras se batizam sem sequer saber o que é o Espírito Santo. Isso acontece muito. Elas terminam saindo da igreja por não ter esse relacionamento com Cristo, de maneira que possam receber o Espírito Santo. Elas ficam estagnadas na caminhada cristã e acham que ali é o fim. Se batizou ao fim, não, ali é o começo, uma nova caminhada com Cristo. Agora você nasceu da vontade de Deus, você nasceu do Espírito. Então agora você tem que andar de forma espiritual, assim como Jesus andou, afastado de toda a idolatria, de todas as práticas e obras da carne. A palavra de Deus revela de maneira clara e abrangente a natureza e a função do Espírito Santo. Ele não é uma energia, um poder impessoal, mas uma pessoa divina que trabalha em nosso favor e habita em nós. 2 Timóteo 1, verso 14, diz que ele habita em nós, dentre tantos outros textos que nós vamos ver aqui. Em um mundo repleto de incertezas, ansiedades e desafios, é essencial saber que não estamos sozinhos. A promessa de que o Espírito Santo estará conosco para sempre nos fortalece, conforta e guia, dando-nos a certeza da presença constante desse amigo fiel. Aí na revista você vai perceber, se você estiver na sua casa, alguns momentos de reflexão, como por exemplo, relembre uma ocasião específica em que o Espírito Santo agiu em sua vida. Além do dia da minha conversão, que o próprio Jesus me apareceu, mas não em sonhos nem em visões, mas nos meus pensamentos, eu lendo a Bíblia. A questão do meu casamento, porque eu brigava com minha namorada, que é a minha esposa hoje. O Espírito Santo me dizia: faça as pazes, faça as pazes. Essa daí, você vai casar com ela. Essa daí que eu escolhi. Teve uma também quando eu me batizei em 2016, dia 15 de maio. E eu continuei tomando café, refrigerante, mas eu deixei de tomar café em 2016, em novembro de 2016, e o refrigerante eu deixei em julho de 2017. Só que eu estava tomando muito, porque eu deixei o álcool, e a ansiedade quando batia, ficava tomando o café para substituí o álcool, depois deixei o café e aí fiquei no refrigerante. E eu me lembro uma vez, na hora do almoço, eu fui atrás de Coca-Cola e lembrando os tempos quando eu bebia, quando eu queria beber e ficava atrás de uma barraca, achava uma barraca para beber alguma coisa. Então eu estava naquela mesma intensidade atrás da Coca-Cola. E aí eu comprei a Coca-Cola, enchi o copo e fui tomar, E assim que eu tomei, eu ouvi claramente a voz a me dizer: você me entristeceu. E aquilo ali me assustou, Eu sabia claramente que foi que falou aquilo. Naquele dia eu tomei ainda o restante da Coca-Cola, mas nunca mais, certo? Desde julho de 2017 que eu não tomo nada. Então aqui é um momento de reflexão para você refletir. Alguma vez que o Espírito Santo falou com você, e recentemente, um propósito também que eu fiz com Deus, e era para fazer semana retrasada, eu tinha uma coisa para resolver, e o Senhor disse: não, agora não, e aí
colocou na minha cabeça, você vai jejuar 3 dias, no terceiro dia você liga. Só que esse jejum não foi 72 horas seguidas, certo? Eu jejuava o dia todo, comia só de noite quando chegava em casa. Jejuava o dia todo, comia só de noite quando chegava em casa. Aí na quarta-feira eu entrei em contato. E aí passou para 4 dias o propósito. E depois passou para 5 dias, no caso 4 dias e meio, porque nesse quinto dia eu pude almoçar. Fiz jejum, mas pude almoçar. E aí no sábado eu consegui o que eu estava pedindo a Deus, né? Então são coisas que o Espírito Santo vai guiando, né? Momentos que, por exemplo, o sermão que você faz, o último sermão do ano, quem pregou fui eu, na igreja que eu congrego, o Espírito Santo colocou o apelo para eu entregar uma folha em branco às pessoas. E nessa folha em branco a pessoa só ia pedir que Deus revelasse qual o plano dele, né, para as suas vidas, porque a gente não pode continuar do jeito que a gente está. Jesus tem que voltar logo, tem que clamar pela volta de Jesus. A gente está muito, disperso, preocupado muito com as nossas coisas próprias, né, e se esquecendo que Jesus tem uma promessa que a gente tem um papel a desempenhar. Então o pedido foi esse, para que as pessoas escrevam qual o plano de Deus, não fazer pedido nenhum para o novo, porque Deus conhece as nossas necessidades. E aí eu pedi e venho tendo a orientação do Espírito. O Espírito Santo vem me guiando, né? como eu queria, e ele vai destrinchando seus planos ao longo desse ano. Então é maravilhoso você ter realmente a companhia do Espírito Santo, como a gente vai ver aqui. Aí aqui fala tempo de orar, né? Quais áreas você precisa da ajuda do Espírito Santo para mudar? Então você vai fazer uma oração escrita ou não, né? Porque tem coisa que é muito íntima sua e você não vai escrever, né? Que os outros podem ver. Mas eu posso colocar aqui, né? Eu coloquei na minha, né? Mente, caráter e personalidade. O vocabulário também precisa ser mudado, o temperamento. Então são coisas que a gente pode colocar aí para mudar, né? Porque a gente tem que ter a mente, o caráter e a personalidade de Cristo, o temperamento de Cristo, a mansidão, a humildade. A gente sempre tem o que o Espírito Santo nos limpar. E aqui vem alguns atributos do Espírito Santo. Depois, quando for na oração, a gente vai voltar para aqui, motivos de oração. Palavra revelada, atributos do Espírito Santo. Ensina, ele ensina, João 14, 26, certo? O Pai enviará em meu nome o Consolador, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Se você não estudar a Bíblia, o Espírito Santo não vai poder lhe lembrar aquilo que você negligenciou estudar. O Espírito Santo fala, certo? Enquanto eles estavam adorando e o Senhor jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo. Então veja, além de orar, você jejuar. O jejum nos aproxima, além dos benefícios que nos traz fisicamente, mentalmente, ele nos aproxima de Deus, deixa a nossa percepção mais clara, né, do que Deus quer de nós. Então é importante você ter dias de jejum. Testifica, quando porém vier o Consolador, que eu enviaria a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Já foi dito que o Espírito Santo ele nos conduz a Cristo, certo? Ele intercede, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é muito confortante, você saber que a sua oração vai chegar a Deus da forma como deve ser feita. Guia, certo? Como a gente viu mais em cima também, ele guiando a igreja. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Se o Espírito Santo ele não fosse uma pessoa da divindade, ele não estaria escrito, ele não falará por si mesmo. Quem fala de si mesmo, ou por si mesmo, é uma pessoa. Mas ele vai falar tudo que ele tiver ouvido do Pai. Pode ser entristecido, né,
essa passagem mencionada mais um pouco acima, né, quando eu disse que o Espírito Santo falou ao meu ouvido: você me entristeceu, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. É possível mentir a ele? Então Pedro diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? E no verso 4, aqui não tem, ele fala que Pedro diz a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo. Mas no verso 4, ele vai dizer: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então veja, o Espírito Santo não é uma força, uma energia, ele é uma pessoa, ele é Deus, uma pessoa da divindade. Na fórmula batismal e na bênção apostólica, temos lá em Mateus, né, ide mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica de Paulo, 2 Coríntios 13:13, o Espírito Santo é mencionado ao lado do Pai e do Filho, que indica a sua igualdade em natureza e divindade. E ele esteve presente na criação, Jó 33:4, verso 4, né? Falando também que o Espírito Santo fui criado pelo Espírito de Deus, lá em Jó 33, verso 4. Além disso, teve papel de destaque na encarnação, no batismo, no ministério e na ressurreição de Jesus. E aí estão os textos para você conferir: Lucas 1:35, Mateus 3:16, Lucas 4:1, Romanos 8:11, e na capacitação da igreja cristã, que a gente vai ver também um pouco quando for falar dos dons do Espírito. Atos 1, verso 8, Atos 16, 6 e 7. E o testemunho inspirado aqui é o que foi revelado a Ellen White. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celestial. Muitas pessoas elas têm tirado textos de Ellen White fora de contexto, quando ela fala que o Espírito Santo é exatamente o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é exatamente Cristo, ou seja, ele é igual a Cristo. Não é que ele seja Cristo, porque ela não vai dizer uma coisa contrária à Escritura. Como é que Cristo disse que vai enviar o Consolador e o Consolador seria ele mesmo? Não faz sentido, né? E aqui tem textos dela falando realmente da terceira pessoa, do Espírito Santo como terceira pessoa, quando ela diz: em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. O mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que viria com uma energia não modificada, mas na plenitude do poder divino, assim como veio o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, viria o Espírito Santo. Testemunhos para Ministros, página 287. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele reveste com os atributos de Cristo aquele que o recebe, o desejado de todas as nações. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito com poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Aleluia. Então ninguém tem desculpa para se manter no erro, no engano e dizer que não pode mudar, né? Porque o Espírito Santo nos foi concedido. O fato de o Espírito Santo ser uma pessoa indica que nosso relacionamento com ele deve ir além do mero formalismo da religiosidade superficial. Devemos tratá-lo como um amigo íntimo, um conselheiro sábio, um companheiro constante. Devemos, portanto, ouvir sua voz, assim como o Espírito Santo falava à igreja. Isso pode acontecer por meio da leitura da Bíblia, da oração, até mesmo de uma intuição clara em momentos de decisão. Ouvir a voz dele audivelmente também. Ser sensível aos seus sentimentos,
A afirmação que o Espírito Santo pode ser entristecido é um chamado poderoso à santidade e indica também que ele é uma pessoa, né? Ninguém pode ser entristecido sendo uma força. Isso nos motiva a abandonar o pecado e a cultivar virtudes como paciência, domínio próprio, amor, buscando viver de maneira que lhe agrada. Permitir sua intercessão em nossas orações. Muitas vezes não sabemos como orar ou o que pedir. A certeza de que o Espírito Santo está presente, traduzindo nossos anseios mais profundos em nossas palavras imperfeitas, em orações perfeitas, nos dá confiança e paz em nossa caminhada com Deus. Aqui você pode escanear o QR Code e descobrir conteúdos, materiais de apoio e orientação para participar ativamente deste movimento, certo? E compartilhar também. E aqui você pode escrever o nome de 5 pessoas das quais você estará orando durante esses 10 dias de clamor. Eu já anotei as 5 pessoas, 2 pessoas que não saem, né, da minha lista, a minha esposa e a minha filha. Agora nós vamos orar, certo? Encerrar com a oração. Vou deixar a música tema. Provavelmente eu vou colocar a música tema no começo do estudo e no final. Então, se você amanhã clicar no estudo e tiver rolando a música tema, você aguarde, porque em seguida vai vir um estudo de mais um dia. Porque ano passado, quando eu fiz, eu colocava a música e teve uma irmã que pensou que era só a música. Depois foi que percebeu que depois da música vinha um estudo, né? Mas eu estou avisando de agora para que ninguém perca, né? E amanhã o estudo vai ser mais curto, certo? Isso aqui a gente teve que fazer a introdução. Então amanhã eu creio que o estudo será um pouco mais curto, 10 minutos aí talvez. Então os motivos de oração é para que reconheçamos e honremos a pessoa do Espírito Santo como Deus e para que busquemos desfrutar a amizade e a companhia do Espírito Santo todos os dias. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, agradecido e exaltado seja o teu santo nome, graças te damos, Senhor, por reconhecer, Pai bendito, ao Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade. Muitas pessoas têm passado por essa vida, mesmo depois de ter entregado a vida a Jesus, vivendo de forma não santificada, né? Porque não conhecem a pessoa do Espírito Santo, não entendem a sua finalidade que nos é dada e não o reconhecem como Deus, né? Isso é um perigo muito grande, né? Porque como é que vão entender as Escrituras se não reconhecem o Espírito Santo como Deus, não vão orar pedindo o Espírito Santo? Como é que vai haver mudança? Como é que vai haver se não pede o batismo do Espírito? Então isso realmente é uma coisa muito perigosa e rogamos, Senhor, te agradecemos por compreender essa situação, compreender essa doutrina e te louvamos, Senhor, por isso e te rogamos, Senhor, perdoa nossos pecados e batiza-nos com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Seja, meu Deus, também com as 5 pessoas pelas quais estamos orando, Senhor, mais intensamente durante estes 10 dias, que o Senhor atue, Senhor, na mente e no coração delas, que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as proteja, que o Senhor, meu Deus, tenha um encontro com elas, meu Deus, de maneira que elas não resistam, se constranjam ao teu amor e entreguem a vida a ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar, certo? Curtir, deixe seu like para ajudar o canal, porque quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo é importante e ele vai divulgar para mais e mais pessoas. Então deixe seu like, se puder, compartilhe com esses seus 5 amigos de oração ou nos grupos, né? Ou individualmente. É bom compartilhar nos grupos individualmente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder.
fervor suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz, e a esperança então proclamar com poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais para pregar salvação, viveremos da graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá.